Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Podemos aceitar, queridos? Aleluia. No livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Amém? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus estava ali ensinando para a multidão, ensinando para aquelas pessoas, ele começou a falar sobre renúncia, sobre aqueles que querem se tornar os seus discípulos. E ele fala que aquele que quiser seguir ele precisa negar a si mesmo, todos os dias tomar a sua cruz e seguir. Por que todos os dias? Porque a decisão de ser cristão é todos os dias. Quando você aceita Jesus, você aceita naquele dia. Eu aceitei no dia 11 de fevereiro de 2003, há 21 anos atrás. Então naquele dia foi um dia muito especial para mim. Mas depois daquele dia, todos os dias eu acordei e decidi que eu seria crente. Todos os dias eu acordei e decidi que eu iria seguir o Senhor. Porque é uma decisão contínua. Não é uma decisão que você toma apenas no dia que você levanta a mão perante toda a igreja. É uma decisão contínua. E o Senhor fala que aquele que quiser se tornar o seu discípulo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Gente, negar a si mesmo não é fácil. Por quê? Pecado é prazeroso. Amém? É, gente. E você fazer uma escolha de não fazer aquilo, de não tocar daquilo, de não olhar para aquilo, somente para agradar o Senhor, é uma decisão que às vezes é muito difícil. Mas eu tenho aprendido que quando você renuncia, você tem uma colheita. E nem sempre é fácil você renunciar aos seus sonhos, nem sempre é fácil você renunciar aos seus projetos, os seus desejos, aquilo que você tanto sonhou e às vezes não está dentro do propósito do Senhor. Nem sempre é fácil. Mas eu tenho aprendido que a renúncia, ela é um adubo que promove uma colheita. Toda renúncia é um adubo que promove uma colheita. Você renuncia hoje e você não vê sentido naquilo, é porque eu tenho que renunciar. Mas a Bíblia diz que Deus não é injusto. Amém? Deus não é injusto. E todas as vezes que você deixa de fazer algo por amor ao Senhor, todas as vezes que você renuncia a algo por amor ao Senhor, há uma grande colheita por isso. E às vezes renunciar a algo que não te prende, que você não gosta tanto, é fácil, né? Tem gente que fala assim: não sou viciado de celular, não gosto de Facebook, Instagram, essas coisas. Então um dia como esse, sem Facebook, sem Instagram, para alguns é super fácil, mas para outros já tem uma certa dificuldade. Então renunciar aquilo que não te prende, que não te custa nada, que seu coração não é apegado, é fácil. Mas renunciar aquilo que o seu coração deseja é muito difícil. A Bíblia diz que Pedro, ele vai pescar e ele pesca a noite toda. A noite toda. E ele não consegue apanhar um peixe. E eu imagino que depois daquele dia, depois daquela noite, quando acordou, eu imagino que ele estava frustrado. Porque, Senhor, eu pesquei a noite toda, não consegui pegar um peixe. E agora como eu vou pagar minhas dívidas? E agora como eu vou sustentar minha família? Eu tinha um compromisso para hoje. E ele não conseguiu pescar nada. Mas a Bíblia diz que Jesus vem e pede o seu barco emprestado. E depois que o Senhor prega ali no seu barco, o Senhor dá uma ordem para ele, dizendo: vá para o barco. E ele ali, ele tenta justificar para o Senhor: Senhor, eu pesquei a noite toda e não consegui pegar nada, mas sobre a tua palavra eu vou e lançarei a rede. E a Bíblia diz que naquele momento ele pegou, ele colheu, não foi nem que pegou, ele colheu, porque toda a obediência
a obediência vai acelerar essa colheita. E a Bíblia diz que quando ele vai ali, ele colhe uma grande quantidade de peixes. E quando ele chega na beira do mar, o Senhor fala com ele: olha, vem agora, larga tudo isso e me segue. Larga tudo isso e me segue. Agora pense aí, uma pessoa que passou a noite toda e não pescou nada, que há pouco tempo estava frustrado porque ele precisava cumprir com seus compromissos, e agora ele vê uma grande quantidade de peixes, que seria a aposentadoria dele, gente. Seria agora o momento que ele ia ficar tranquilo por um bom tempo, porque ele teria peixe suficiente para revender e assim ficar tranquilo. Mas quando ele ouve as palavras do Senhor dizendo: larga tudo isso e me segue, ele obedeceu e ele largou tudo. Isso é renúncia. Porque renunciar ao que não te custa é fácil. Agora, renunciar aquilo que o seu coração desejava, renunciar aquilo que o seu coração queria, isso é muito difícil. E o Senhor se agrada, irmãos, porque todas as vezes que nós renunciamos a algo que nos custa, é valorizado pelos céus. Todas as vezes que nós renunciamos a algo que custa alguma coisa para nós, como Davi: longe de mim ofertar ao Senhor alguma coisa que não me custe. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24 e 25, dizendo assim: olha, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Em 26 ele diz: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele nos dá um grande exemplo de que a fé, ela precisa prevalecer quando as propostas são maiores. Porque o Egito era a grande potência daquela época, gente. Era um país, né, um dos países mais ricos, então era a grande potência. E olha a honra que seria ser chamado o filho da filha de Faraó. Moisés tinha tudo que ele queria. Tinha fama, tinha riquezas, tinha prestígio, tinha poder, tinha tudo isso. Mas um dia ele pesou na balança e ele viu que os prazeres, o conhecimento, as riquezas, a fama não se comparava com a glória que nos será revelada, porque o desejo dele não era na hora, mas era o vindouro. Ele ansiava por esse dia que ele estaria para sempre com o Senhor. Então, imaginando isso, ele preferiu abandonar tudo no Egito. Ele preferiu renunciar o nome de ser chamado o filho da filha de Faraó, simplesmente porque o alvo dele era os céus, simplesmente porque o alvo dele era Deus. E quantas vezes nós não temos 1% do que Moisés tinha e temos dificuldades em renunciar? Quantas vezes nós não temos 1% do que Moisés tinha, toda a sua glória, toda a sua fama, toda a sua riqueza, e nós temos dificuldades em renunciar por amor a Deus? Mas deixa eu te dizer uma coisa: o céu vale mais. Amém? O céu vale muito mais, queridos. O céu vale a pena, pelos céus, por Deus, vale a pena renunciar tudo. Então a palavra, ainda que seja um pouco dura, mas eu tinha outras mensagens prontas, gente. Mas eu não sigo a minha vontade, eu sigo a vontade do Senhor. E não era o que eu queria trazer nessa manhã, era o que o Senhor queria para nós. E ainda com mensagens prontas, eu preferi dormir 3 horas da manhã, quase, fazendo uma nova mensagem baseada naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E uma palavra que eu quero deixar para você é: não troque os céus por prazeres dessa terra. Não troque o Senhor por prazeres dessa terra, porque nada se compara com a glória que será revelada para nós. Nada se compara em estar perto do Senhor, nada se compara em ir morar no céu. E não é pelo céu, é porque Deus está lá. Porque se Deus não
para mim, pelo simples título de ser chamado filho da filha de Faraó, ou um dia poder assumir o trono, ele preferiu abrir mão de tudo isso, porque o céu vale mais. Então não troque, não renuncie o que é eterno, não abra mão do que é eterno pelo que é temporário. Amém? E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, que Deus honra aquele que o honra. Amém. Deus honra aquele que o honra. A renúncia, ela tem um poder incrível de te levar a lugares altos. A renúncia tem um poder de acelerar, de te levar a viver coisas incríveis no Senhor. A Bíblia diz que no Egito, José renunciou aos prazeres da carne. Ele renunciou a se deitar com a mulher de Potifar em um momento que talvez a carne dele estava precisando. Talvez jovem, né, com seus hormônios à flor da pele. Mas ele era um escravo. Ele não tinha liberdade de arrumar alguém, namorar, se casar. E com todos os seus hormônios à flor da pele, José ia abrir mão de se deitar com uma mulher. Não era porque aquilo poderia lhe custar algo no sentido terreno, mas ele não queria entristecer o Senhor. E ainda que ninguém estivesse vendo ele ali, ainda que ninguém estivesse vendo aquele momento, ele fala: longe de mim pecar contra o meu Deus. Longe de mim pecar contra o Senhor Deus. E quantas vezes nós temos deixado as nossas emoções, os nossos hormônios, a nossa língua, a nossa boca falar mais do que agradar ao Senhor. E a palavra dessa manhã é: vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão das nossas certezas, sabe? Vale a pena abrir mão da nossa razão, simplesmente para fazer a vontade do Senhor. Vale a pena, queridos, quando você decide agradar ao Senhor, Ele honra. E a Bíblia diz que depois disso, nós vemos José se tornando o governador do Egito. Talvez se ele tivesse se deitado com aquela mulher, não teria chegado ao topo. Mas ele preferiu honrar o Senhor e Deus o honrou. Todas as vezes que você deixa de fazer algo para honrar o Senhor, todas as vezes que você abre mão das suas vontades, dos seus desejos para agradar o Senhor, Deus não é injusto e Ele sabe muito bem honrar aqueles que o honram. Amém? E a Bíblia diz que Daniel, ele resistiu aos manjares do rei. Ele ficou por um período de tempo comendo apenas legumes, frutas, água, e recusou aquele banquete maravilhoso do rei. Talvez não tenha nem tanto problema, mas ele preferiu abrir mão. Ele preferiu não se contaminar com aqueles manjares do rei, talvez sacrificado ali, porque ele queria adorar o Senhor. E quando ele decide fazer isso, ele se torna, ele e seus amigos, os mais fortes e inteligentes daquele momento, e o rei os escolhe. Porque todas as vezes que você faz algo para agradar o Senhor, Deus, Ele não é injusto. Eu quero que fique muito claro isso na sua cabeça. E aqueles homens que fizeram aquele jejum, comendo só frutas e legumes por um tempo, ele abriu mão das suas vontades, ele abriu mão dos seus desejos. Me fala aí, gente, não é difícil ficar meio período sem se alimentar? Alguns que aqui estão de jejum, não é difícil levantar, ver aquela garrafa cheia de café. Quem tem mãe, é o pai, alguém que já foi na padaria antes de você sair, comprou aquelas coisas gostosas. E às vezes tudo que você queria era, antes de vir para aqui, tomar um cafezinho, ou comer alguma coisa. Mas ele preferiu não ficar apenas um períodozinho, meio período, mas por algumas semanas sem participar dos manjares do rei. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o jejum tem um
poder incrível de quebrantar a nossa carne, de alimentar a nossa alma e o nosso espírito, fortalecendo elas. E quantas vezes nós não temos renunciado a nossa carne? Tem gente que não lembra quando foi o último dia que ele conseguiu fazer um jejum. Tem gente que não lembra quando foi a última vez que fez o jejum. Oh, meu querido, o jejum, ele nos conecta novamente com Deus. Sabe, quando nós estamos em um período de jejum, a nossa carne, ela vai sendo vencida, o nosso espírito vai sendo fortalecido e nós teremos cada vez mais uma comunhão com o Espírito Santo. E às vezes nós estamos rejeitando essa coisa tão maravilhosa e não temos tido forças para renunciar à nossa carne. Tem gente que não consegue ficar meio período sem algo que ele gosta. Às vezes, para muitos, há uma necessidade de se alimentar, né? Tem gente que tem problemas de saúde e não pode fazer um jejum sem comida. Mas tem outras coisas que você pode provar para o Senhor que aquilo não domina o seu coração. Tem gente que entra em desespero se ele ficar um dia sem o celular. Tem gente que entra em desespero se um dia desligar a televisão. Tem gente que entra em desespero se um dia ficar sem fazer aquilo que ele gosta muito. Mas todas as vezes que você renuncia a algo que você gosta muito, você está provando para Deus que Ele é mais importante. Todas as vezes que você renuncia a algo por Deus, você está mostrando para Ele que Ele é a sua prioridade. E a pergunta é: o que tem vencido na tua vida? A sua carne ou o seu espírito? O que tem vencido na sua vida é a sua carne ou o seu espírito? E a única forma de vencermos a nossa carne é jejuando, é abrindo mão de alguns prazeres para se conectar ao Senhor. Amém? O Daniel, ele nos mostra também um outro exemplo, onde ele foi parar na cova dos leões. Foi salvo de lá, glória a Deus por isso. Mas o foco dele não era ser salvo. Daniel, ele não entrou na cova dos leões dizendo: eu vou parar na cova dos leões e Deus vai me tirar de lá. Ainda que talvez lá dentro ele tenha orado, tenha pedido Senhor para tirar, não foi o foco de Daniel. Daniel, ele não continuou orando dizendo: pode me jogar na cova dos leões, porque se me jogar de lá, Deus vai me tirar. O tirar de lá foi um extra, foi um bônus. Mas Daniel, ele abriu mão da sua vida para não perder a sua intimidade com Deus. Glória a Deus. Daniel, ele abriu mão da sua vida para não perder a intimidade com Deus. Ele renunciou a ir parar na cova dos leões, mas ele preferiu ir parar na cova dos leões do que ficar um dia sem orar. E a pergunta que eu te faço é: quando foi a última vez que você tirou um período em casa dizendo assim: esse período eu vou orar, eu vou buscar a Deus? Não é aquela oração que a gente ajoelha, diz: Senhor, muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Não, não é isso. Isso até as crianças fazem, né? Pelo menos meus filhos fazem. Mas eu digo esse período de comunhão com o Senhor, de intimidade com Ele, de busca por Ele, de anseio por Ele, de desejo por Ele. Sabe, o homem abre mão da sua própria vida para não ficar um dia sem buscar o Senhor. E quantas vezes nós temos abrido mão do Senhor por tantas coisas? Às vezes nós temos nos desgastado em trabalhos, às vezes nós temos nos desgastado com tantas coisas e não temos focado no que deve ser a nossa prioridade. A nossa prioridade vai ser sempre o Senhor Jesus. Você pode conseguir todas as riquezas desse mundo. Você pode ter a sua conta cheia lá. Você pode ter o trabalho dos sonhos. Mas se você perder a presença do Senhor, de nada isso vai adiantar. De nada isso vai adiantar. Então a nossa prioridade
prioridade deve ser sempre buscar o Senhor. Então eu quero te aconselhar nessa manhã a tirar um tempo de qualidade para o Senhor. A partir de hoje, por que eu estou falando essa mensagem? Gente, hoje é uma manhã que nós estamos ofertando ao Senhor pelo ano inteiro, o ano de 2024. Então eu poderia vir aqui pregar sua bênção para você, pregar sua bênção, você glorificar, e oh, glória a Deus, aleluia. Mas o restante do seu ano continuaria o mesmo? Então eu quero nessa manhã te alertar em nome de Jesus a mudar de vida. Eu não sei como foi o seu ano de 2023, mas esse ano ele precisa ser diferente em comunhão com o Senhor. Esses dias eu estava conversando com a irmã e eu estava falando com ela. Falei, eu e minha esposa, nós decidimos que esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. E não é porque nós estávamos desviados, longe disso. Não é porque nós estávamos sem orar, longe disso. Mas porque nós entendemos que algumas coisas, elas vão nos tomando o tempo que é do Senhor. E quando você dava 1 hora para o Senhor, quando você percebe, você está dando meia hora ou menos do que isso. E o Senhor, Ele é muito... eu não esqueci a palavra, mas assim, ou você dá o que Ele merece, ou Ele não aceita o resto. E às vezes nós estamos dando o tempo que sobra para o Senhor, o resto que sobra para o Senhor. Eu sei que há dias e dias, e há dias muito corridos, mas quando isso se torna uma rotina na sua vida, você precisa parar e dizer, isso tem alguma coisa que é errado. Será que eu estou priorizando a minha comunhão com o Senhor? Será que eu estou priorizando o meu tempo de qualidade com o Senhor? Ou eu estou dando para Ele o resto que me sobra? Ou eu estou indo falar com Ele tão desesperado, porque eu tenho que fazer tantas coisas ainda e eu não consigo me conectar com Ele? E se a gente não vigiar, irmãos, hoje nós estamos ofertando ao Senhor nosso ano de 2024. Correremos o risco de passar mais um ano estando na casa de Deus, sem comunhão com Deus na casa. E o trabalho para Deus é importantíssimo, mas nunca troque o trabalho por Deus, né? O Deus pelo trabalho, melhor dizendo. Às vezes nós estamos tão desesperados em fazer, e não estamos dando tempo suficiente para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. E a pergunta que eu te faço é, onde você tem colocado o seu coração? Onde você tem colocado o seu coração? A Bíblia diz que Levi, também chamado de Mateus, ele tinha um trabalho dos sonhos, né? No sentido de financeiro, porque naquela época a maioria das pessoas eles trabalhavam como pescadores. E apesar de ser algo rejeitado pela sociedade, mas trabalhar na coletoria lhe dava muito dinheiro. E um dia Levi, ele é tocado pelo Senhor Jesus, ele é atraído pelo Senhor Jesus, e ele abre mão do seu trabalho, que é muito bem remunerado, para seguir o Senhor. Ele abre mão daquele trabalho que ele levou tempo para conseguir. Talvez abriu mão de todo o seu dinheiro, porque assim que ele tem um encontro com o Senhor, ele marca, né, um encontro na casa dele para o Senhor ir. E ele prova para o Senhor Jesus que o coração dele não estava no dinheiro. Ele prova para o Senhor que o coração dele não estava nas riquezas que ele poderia conseguir. Ele prova para o Senhor que o dinheiro não era o dono do seu coração. E ele abre mão do seu dinheiro, ele abre mão do seu trabalho para seguir o Senhor. E quantas vezes nós temos o nosso coração apegado ao dinheiro? Gente, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz, né? O amor ao dinheiro é a raiz. Não é que o dinheiro é maldição, mas o amor ao dinheiro. E às vezes nós estamos tão apegados ao dinheiro, que nós temos dificuldades em abrir mão dele pelo Senhor. Eu sei que dinheiro é importante, é ou não é? Você vai ali no mercado, entra, eu vou pegar esse
às vezes nós estamos nos escravizando em trabalho, a ponto de não sobrar tempo para o Senhor. Às vezes nós estamos tão apegados ao dinheiro que nós temos dificuldades em tirar 10% do Senhor, gente. Às vezes nós estamos tão apegados ao dinheiro que nós temos dificuldades em ofertar na casa do Senhor. Por quê? Porque o dinheiro toma conta do nosso coração. Porque nós temos medo de que se tirarmos uma oferta, se tirarmos os 10% que é do Senhor, vai nos faltar. E todas as vezes que você não oferta, que você não dizima por medo de que vai faltar, você não tem fé suficiente para acreditar que Deus é o seu provedor. Todas as vezes que você deixa de ofertar e dizimar a casa do Senhor por medo que vai faltar, você não tem fé suficiente para acreditar que o Deus que você serve é o Deus do impossível, o Deus que abre portas onde não tem portas, o Deus que faz milagres. Amém? Então, ter dinheiro é bom, mas Mateus nos ensina que andar com Jesus é bem melhor. Mateus nos ensina que nada se compara em andar com o Senhor Jesus. Então, ainda que você tenha todo o dinheiro do mundo, andar com Jesus é muito melhor. Que você tenha dinheiro, mas que o dinheiro não te tenha. Que você tenha dinheiro, tenha muitas riquezas, mas que isso não tenha você. Que você não seja tão apegado a ponto de abrir mão do Senhor por conta das riquezas. Que você seja tão apegado a ponto de dizer para o Senhor: Senhor, dá um tempinho aí, que é minha prioridade. Dinheiro é bom, mas Jesus é muito melhor. Amém? Dinheiro é bom, mas Jesus é muito melhor. Então, Deus, Ele não aceitará outro amor. E a pergunta que eu te fiz: o que está roubando o lugar do Senhor do seu coração? Como o dinheiro entra no seu coração? Está numa posição acima do Senhor? Ou outras coisas? O que tem roubado o lugar do Senhor no seu coração? Aonde está o seu tesouro? A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Não é pecado sonhar, não é pecado fazer planos, não é pecado projetar, irmãos. O pecado está em você abrir mão do Senhor por qualquer outra coisa. Mas você precisa se mover baseado na vontade do Senhor. Se for preciso, renuncie tudo por amor a Ele. Nós vemos os irmãos do passado, e quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que os discípulos e os irmãos antigos, eles abriram mão de tudo por amor ao Senhor. E o que você está disposto a abrir mão do Senhor? Algo que às vezes Ele tem te cobrado, algo que às vezes Ele tem te alertado, algo que às vezes Ele está te incomodando, mas aquilo é muito prazeroso ainda para você, aquilo ainda é muito importante para você, que você não tem tido condições de renunciar por amor ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão sonhou por longos anos por um filho. Ele sonhou por longos anos por um filho. E na sua velhice o Senhor deu para ele um filho. E chegou o momento que o Senhor pede Isaac para Abraão. E ele diz: Abraão, sacrifique Isaac no altar. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Porque o coração de Abraão talvez estava tão apegado agora a Isaac, a promessa, estava tão feliz, né? O seu tempo com o Senhor havia diminuído, porque agora ele tinha um filho para dar conta, e ele estava tão ali que talvez ele não tinha mais o tempo de qualidade com o Senhor. E o Senhor queria provar o coração de Abraão. Mas sabe o que aconteceu? Abraão mostrou para Deus que um filho era o que ele queria, era o que ele sonhava. Que ele amava Isaac, mas que ele amava o Senhor acima de todas as coisas. Que ele amava o Senhor acima de todas as coisas. E Abraão, ele se dispôs a renunciar ao seu único filho por amor ao Senhor. Ele se dispôs a renunciar ao seu sonho por amor ao Senhor. Ele se dispôs a renunciar aquilo que ele mais desejava por amor ao Senhor. E
você sabe o que Deus tem pedido para você. Você sabe o que Deus tem batido no seu coração. E quantas vezes tem sido tão difícil renunciar. Mas Deus, Ele quer ser o primeiro amor nas nossas vidas. Ele quer dominar todo o seu coração. Precisamos respirar o Senhor e desejar por Ele. Sabe como a canção que nós cantamos há pouco, não é só falar de boca, mas dizer para Ele de coração que eu não sei viver sem Ti. Você pode cantar isso? Perdido estou sem Ti. Aleluia. E eu nada sou sem Ti. Senhor, quero essa manhã ouvir corações cantando isso, mas não da boca para fora, mas olhar para dentro de si e ver o que tem tomado o lugar do Senhor no seu coração e renunciar o que for preciso por Ele. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 14 e no versículo 33: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus não quer que você abra mão de sua casa. Jesus não quer que você abra mão do seu trabalho. Jesus não quer que você abra mão da sua família, de nada. Jesus quer que você renuncie qualquer coisa que ocupe o espaço dele na tua vida. Jesus quer que você renuncie qualquer coisa que ocupe o espaço dele na sua vida. Ele precisa ser a prioridade. Sabe, nessa manhã eu quero te levar a ir na sua mente e tentar entender o que tem roubado o espaço do Senhor no seu coração, o que tem sido o seu tesouro nesses últimos anos. Porque aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então talvez você precisa entender que precisa renunciar um pouco mais. Renunciar um pouco mais para poder congregar um pouco mais. Renunciar mais gastos para priorizar sua fidelidade com o Senhor. Renunciar um pouco do desconforto do estômago vazio para poder jejuar um pouco mais. Renunciar um pouco do desconforto de ficar algumas horas sem o celular para poder meditar um pouco mais na Bíblia. O desconforto da correria para ter um tempo de qualidade com o Senhor. E eu quero que nessa manhã você só não peça as bênçãos materiais para o ano de 2024. Eu sei que muitos fizeram sua caixinha e na caixinha colocou muitas coisas, né? E à noite, juntamente com o pastor, nós estaremos apresentando. Mas agora eu quero que você foque no seu espiritual, amém? Eu quero que você foque no espiritual agora. E eu quero que você fale com o Senhor. Diga para Ele que tem tomado conta do seu coração.
tirado desse lugar do encontro. Tantas coisas têm roubado o tempo que era do Senhor. Oh, Senhor, nós pedimos perdão nesse momento.